Bom pessoal, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Meu nome é Paulo Vitor, eu não estou numa fazenda histórica hoje, mas o vídeo é sobre muita história e muito bacana, que é um vídeo sobre fotos do Mark Ferrez, que foi um fotógrafo ímpar no Brasil e que tirou muita fotografia bacana numa época ainda que vigorava o tempo de escravidão no Brasil, né? Na verdade ele pegou até essa transição aí. Muito bacana, acompanha comigo, vou contar um pouquinho da história por fotos dele. Fazendasantigas.com, nossa loja oficial, a loja que vai entrar para a história. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes, o link está aqui na descrição. Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver algumas imagens aí muito importantes, né? Umas imagens que mostram uma realidade muito triste de um período não tão distante assim, né? Se você pensar aí 150 anos atrás, aí 130 anos atrás, o que estava sendo vivido no Brasil nesse período, né? Mark Ferrez foi um fotógrafo brasileiro, descendente de família francesa. Ele teve uma importante atuação no Brasil, inclusive no período durante o Império e as primeiras décadas ali também, né, da República. Entre os anos aí de 1860 e 1922, usava esse aparelho aí. Você já pensou você usar essa aparelhagem pesada para andar nas fazendas e registrar aí, né, tudo que ele registrou? Esse vídeo eu vou focar mesmo na parte das fazendas históricas e desse período em que ele andou pelas fazendas do Vale. Ele foi em diferentes regiões aí do país, fazendo essas fotografias, essas imagens que passam para a gente um pouco dessa realidade na época, né? Então, é uma obra-prima no sentido de um legado visual desse período do Brasil. Outro detalhe muito interessante, né, sobre o Mark é que o seu acervo todo foi adquirido em 1998 pelo IMS, né, Instituto Moreira Salles. E foi adquirido do seu neto, o historiador, né, o também historiador, já falecido, Gilberto Ferrez. E isso, nesse acervo, né, somam mais de 5.500 imagens, tem mais de 4.000 negativos originais de vidro, né? Então, desde então, o IMS, né, passou a organizar aí um trabalho de recuperação, pesquisa, onde eles mostram mais detalhes aí sobre esse acervo aí fantástico que se tem. E interessante também falar que ele foi o único profissional de fotografia que recebeu o título de fotógrafo da Marinha Imperial, que foi em 1880. Um cara ímpar por todos esses motivos, né? Em 1885, por exemplo, ele viajou a Paris para umas reuniões, participações lá que ele teria. E na volta, em 7 de março, ele é agraciado com o título de Cavaleiro da Ordem do Rosa pelo próprio imperador. Tá? Então era uma pessoa próxima do Império, uma pessoa que tinha um papel importante na época. E essas fazendas, essas fotografias de fazendas, na verdade, ela tem um detalhe por trás que muitas vezes passa até despercebido. Mas dado o momento em que foram feitas essas fotografias, você percebe que essas fotografias foram montadas. Você vê que os escravizados, geralmente todos eles estão olhando para a foto. Não é uma foto normal do cotidiano da fazenda. É uma foto que foi produzida daquela forma. E tem historiadores, né, que tem uma versão disso, de que foram fotos encomendadas, né, pelos próprios barões, pela classe elítica do café, que era riquíssima na época, e eles queriam, através dessas fotografias, mostrar para as pessoas, né, olha, não é bem assim, eles são bem tratados. Então você não vê nessas fotos de Mark aquelas algemas, né, aqueles aparelhos de tortura giramundo. Você vê sim eles na lida do campo, trabalhando, ou no terreiro de café,
você vê sim eles na atividade de trabalho, porém você não consegue ver esses outros detalhes sórdidos da época da escravidão, que é toda essa parte de tortura e tal. E um detalhe também, você consegue ver, né, as fotos, por mais que eles quisessem fazer uma montagem ali, passar algo que na prática não era bem assim, a gente consegue ver pelo olhar das pessoas, né, pelo olhar triste das pessoas, os pés descalços, a gente consegue um pouco traduzir o que aquelas pessoas estavam passando ali. Então, na verdade, não era esse mar de rosas plantado por essas fotografias. Mas o trabalho não deixa de perder um valor histórico e nem de ser grande. A gente ter acesso hoje a essas imagens e de muita qualidade, você percebe que são imagens de qualidade. Você vê, olha, você consegue ver muitas fotos, até a definição ali do olhar das pessoas. Então era, para a época, pensa, um material de muita qualidade ele conseguir umas imagens dessas. E um produto riquíssimo, né, umas fotografias mesmo, um legado histórico aí que a gente consegue ver até esses terreiros de café, até essa produção, como é que era, aquele plantio, né, do café também, que eles relatavam, né, que eles plantavam o café numa posição contrária ao que é plantado hoje em dia, né. Então você vê mulheres trabalhando, você vê crianças trabalhando, e isso dado uma época, talvez aí 1885, 1887, bem próximo ali do período da Lei Áurea, né, em 1888. Aqui nessa imagem é muito interessante, você já vê lá no alto da colina a Casa Grande, bem grande, imponente, a Alameda de Palmeiras Imperiais, e embaixo esse terreiro de café enorme, com os escravizados trabalhando, né? Essas fazendas geralmente tinham 200, 300, 400, eu já vi fazendas com 2.800 escravizados. Eram crianças, mulheres, adultos. Trabalhavam cerca de 14 horas por dia, às vezes mais, né? Às vezes mais de 14 horas por dia, comiam pouco, e já vi estudos, né? Já vi pesquisas sobre o tema falando que eles não viviam muito, tinham uma vida curta porque era de muito trabalho, pouca alimentação, suscetível, né, a doenças, os maus tratos que tinham, e isso resultava na má qualidade de vida, saúde ruim. Então, infelizmente, um período triste, que se a gente fizer uma análise aí bem próximo da nossa realidade hoje, né, não está muito distante. 130 anos é perto, né? Imaginar que isso se passou nesse período, né? Aí você vê detalhes aí dos terreiros de café, a forma que eles deixavam o café para secagem do grão, né? Alguns eles esparramavam, né? Passavam um rodo, uma espécie de um rodo para lá e para cá, outros deixavam amontoados. E você vê aí nessas fotografias o rosto triste deles, né? Você vê ali o semblante, as roupas rasgadas, né, sujas, crianças, mulheres segurando aí essas peneiras. Você consegue ver alguns homens que estão calçados, né? Provavelmente na época tinha lá os que tomavam conta, né, os capatazes da fazenda. Com certeza eles estavam ali no meio das pessoas, né? Principalmente nessas fotografias ali. Você vê, você percebe um ou outro calçado. Nessa foto mesmo você vê aí mulheres, crianças com as bacias na cabeça, né? Os homens
todo mundo descalço e mulheres segurando bebê de colo. Você olhar o semblante, todos olhando para a fotografia, né? Que é aquilo que eu expliquei para vocês. Aquela fotografia bem montada mesmo. E você vê ali um homem já de chapéu, mais bem vestido, calçado. Provavelmente era o capitão do mato aí, né? É o capataz da fazenda ali, que tomava conta dos escravizados, né? Mais uma fotografia, você vê eles em outro ambiente da lida. E você vê aí mulheres, adultos, de uma maneira aí posando para foto. E da mesma forma à esquerda você vê no final um homem bem vestido, com um relógio de bolso, calçado. E aí você vê do lado desse senhor aí um homem também um pouco mais bem vestido, calçado, segurando umas chaves na mão. Provavelmente o capataz e o lado do seu senhor, né? Pelas fotos você consegue ter ideia da grandeza que era na época dos barões do café. A grandeza, a riqueza que se tinha. Um escravizado era de um valor altíssimo, né? Era muito caro comprar um escravo antigamente. E tinham fazendas com centenas, né, de escravos. Então você vê a riqueza que eles tinham, justamente por conta dessa mão de obra barata e a possibilidade desse plantio. E se faziam muitas coisas nas propriedades, porque durante um longo período do ano não se tinha a atividade principal, que era o plantio do café. Porque a colheita é uma vez por ano, depois que você faz o plantio você vai colher daí 5 anos apenas. Então, por vezes, tinham propriedades que tinham mão de obra disponível em alguns momentos do ano, por conta dessa rotina que é a forma que acontece o manejo do café. E eles aproveitavam nesse período para poder fazer esses muros de pedra que você vê por aí, né? No sul chamam de taipas, né? Mas em outras regiões tem também e são conhecidos como muros de pedra. Você vê muita mão de obra e os caras iam inventando coisa para fazer. E aí você vê esses casarões enormes, esses pátios de pedra, que muitas vezes são esculpidas à mão, né? Na sua grande maioria, escadarias feitas em pedra, barragens. Nessas fazendas você vê cada coisa enorme, de uma grandeza, e aí você vê que foi com mão de obra escravizada, né? E trocado por um prato de comida, uma acomodação, e mesmo assim tudo de forma bem rústica, bem ruim, né? Então, por essas fotos aí você vê como é que era manual a colheita do café e a quantidade de homens que se tinha. Então eles conseguiam, né, uma produção enorme aí, e esse café era premiado fora do Brasil muitas vezes. E pelas fotos do Mark a gente consegue ter uma ideia de como que era, como é que funcionava isso, né? Claro que de uma forma rasa, porque sem dúvida nenhuma que isso aí antigamente a coisa era muito pior. Nessa foto, por exemplo, você vê o plantio do café feito no sentido de comprido do morro, né, de cima para baixo. Isso aí é uma técnica que não se usa mais hoje em dia, porque isso aí prejudica muito o solo, né? Aí você tem uma ideia bem real de como é que tá vendo? Dá essas carreiras que eles faziam esse plantio de forma estratégica, porque o barão de longas distâncias ele conseguia ver o escravizado trabalhando lá nas colheitas de café, no plantio, assim por diante, justamente por esses corredores, né? E se fosse no sentido da horizontal, não fosse na vertical, atrapalharia essa visão. Então aí você tem uma foto com o terreiro de café, e é o que eu falei anteriormente, né? Você consegue ver no olhar a tristeza ali estampada, os pés descalços, de uma época mesmo muito triste, né?
Essas fotos aí, pessoal, a gente consegue ter uma ideia do famoso quadrilátero funcional, né? Que era o casarão, o terreiro de café, as senzalas em volta, a tulha. A gente consegue ver aí como é que funcionava aí, porque tá aí o patrimônio preservado nessa época, então a gente consegue pelas fotografias ver ainda a arquitetura intacta do período, diferente de hoje, que muitas senzalas já foram demolidas. Você não vê mais essa estrutura em muitas fazendas, na grande maioria das fazendas você não tem mais a estrutura original, isso é muito raro, né? São raras exceções aí pelo Brasil que a gente encontra isso. E por essas fotografias a gente consegue ter muito bem essa ideia. Você vê as palmeiras imperiais, aquela alameda já na época, né? E você vê os equipamentos que utilizavam, as carroças que usavam, como que funcionava. E hoje você às vezes chega numa fazenda, você vê isso aí lá abandonado, largado, com roda quebrada, às vezes aquelas peças no canto. E aqui nessas fotografias você consegue ver elas na sua originalidade, né? Na sua atividade, no seu pleno funcionamento ali. E esse lado é muito bacana, né? De você ver a história acontecendo ali através das fotografias do Marc, né? E Marc Ferrez, isso aí foi realmente muito bacana ter sido preservado, e hoje a gente está tendo acesso aí de ver e entender um pouco mais da história, desse passado aí, que tem sim, né, as manchas, mas que mesmo assim fazem parte da nossa história, né? Aí dentro você vê nesse galpão, na tulha, né, uma área de beneficiamento, então você vê aí já, né, os equipamentos tudo de madeira, impressionante, né? Recente eu fui na fazenda Restauração em Queluz, vi muitos desses equipamentos lá em funcionamento, o proprietário está colocando para funcionar. São raras as fazendas que a gente vê isso, né? E vê ainda funcionando, então é muito bacana, né? Eu sou suspeito para falar, mas eu gosto muito, e essas fotos me dão essa sensação, né? Um pouco mais de entendimento aí dessa época.
E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, já vai nos comentários aí, dá uma ajuda pra gente, já manda aí o que você mais curtiu. Foi um vídeo realmente diferente, mas muito rico historicamente falando, né? E um abraço para vocês, até a próxima. Embarque comigo nessa viagem e venha conhecer essas e outras lindas fazendas pelo nosso Brasil. Me mande uma mensagem no WhatsApp para você saber mais detalhes. O link está aqui na descrição.